Jesus chegou e o problema começou. Se você quer entender, fica com a gente até o final. Olá pessoal, que bom que você está aqui mais uma vez conosco. Eu vou dizer para vocês o seguinte, nós estamos hoje com um episódio que vai realmente mudar aquilo que você imagina e responder essa pergunta complicada. Jesus chegou e o problema começou. Por quê? Porque imediatamente a gente pensa que quando Jesus chega, tudo se resolve, tudo vira um mar de rosas, mas muitas vezes não é assim que acontece na nossa vida. E hoje, para começar esse episódio com o pé direito, quero apresentar... Não que a gente acredite em superstição, pode começar com o pé esquerdo também, não tem problema. Mas começando esse episódio da maneira correta, eu estou aqui para apresentar os meus amigos, discípulos, pastores, futuros pastores, homens de Deus que vão edificar a sua vida. E hoje começando apresentando o meu querido amigo, pastor... Luciano Rachid. Fala galera, um prazer estar aqui com vocês. Nesse episódio de hoje você vai ver que onde Jesus chega, há constrangimento, né? A presença de Jesus nunca passa desapercebida. Uau! E agora vamos seguindo para o meu cunhado... Ricardo de Carvalho, prazer estar com vocês mais uma vez. Eu queria dizer, se Jesus foi provado em todas as coisas, por que você acha que ele não seria tentado em sua própria casa? Rapaz, Uau, hein? foi grande, mas foi bom. Ó, os caras estão... Foi grande, mas foi bom. Pode encerrar. Pode. Até a próxima. Dando sequência, nós temos o nosso querido doutor Rafael. Fala pessoal, e ela é cheia de graça e o Senhor era com ela. Ele gosta, né, cara? Olha, ele gosta. ela foi cheia A de semente graça, foi jogada. o Senhor foi colocado nela. Tá certo. Nós, dando sequência aqui, por último, mas não menos importante... Fala pessoal, aqui Renner, o discípulo amado. E eu quero dizer pra vocês o seguinte, nem tudo que parece é, José que o diga. Como você já percebeu, hoje nós vamos estar falando sobre a família de Jesus Cristo. E, assim como qualquer família, nós vemos que a família de Jesus passou por problemas, por dificuldades. E às vezes a gente não quer encarar que na nossa casa nós também enfrentamos essas mesmas dificuldades. Hoje eu quero falar com vocês sobre a realidade da família de Jesus. E você vai ficar impressionado. Tenho certeza que você nunca viu ou nunca imaginou o que nós vamos comentar aqui agora. E eu quero começar de forma cronológica, né, de forma a entender a história de Jesus Cristo, pela mãe de Jesus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem foi, Rafael? Maria, né, pastor? Cheia de graça mesmo, como o próprio anjo falou para ela. A gente vai responder algumas perguntas ao longo do episódio e principalmente desmistificar algumas coisas. Exato. A gente na igreja protestante, na igreja evangélica, a gente costuma afastar um pouco a imagem de Maria, né, por uma série de motivos, mas ela foi uma personagem importantíssima, Sim. principalmente porque carregou a mãe do Salvador. Ela Carregou o o Salvador, né? Desculpa, Ela era a carregou própria o Salvador. mãe do Salvador. Porque ela era a mãe do Salvador. Bebe mais um golinho de café aí. Mais um cafezinho. E a história, né, a própria Bíblia, a gente não precisa sair da Bíblia. A própria Bíblia nos conta qual era a sua história, que ela entendia, né, pelos textos que a gente vê dos evangelhos. Maria era uma jovem, né, aí a gente vê que ela teria por volta dos 16 anos, quando o anjo apareceu para ela. Mas ela já entendia, porque ela recebe aquele anjo, ouve as palavras, indaga algumas coisas, né, faz alguns questionamentos, mas diz tudo bem. Ou seja, ela já sabia da promessa do Salvador, ela não era alguém alheia completamente a isso. A promessa que ele está referindo é justamente essa. Ela sabia que Jesus Cristo viria. E quando o anjo vem falando que ela o receberia, ela consegue fazer a soma, né? Ela Consegue entender tudo isso. E, novamente, não era alguém também revoltado, alguém que não ouvia. Não, ela demonstra uma maturidade absurda, né? Era uma maturidade para a idade dela que era giga, principalmente para uma mulher que naquela época não aprendia como homem aprendia, não participava das reuniões como homem participava, mas ainda assim ela retinha tudo aquilo, né? Então ela entende, pergunta inclusive como é que ela engravidaria se ainda não havia conhecido seu marido, e o anjo fala que seria o Espírito Santo, então o Espírito Santo ali que geraria o menino, né? Confirmando as profecias que haviam sido dadas sobre isso. Então, a partir dali, ela já recebeu a palavra e guardou no coração algo que ao longo do texto bíblico se repete várias vezes, como quando no nascimento de Jesus, depois quando ele ensina no templo. Ao longo dessas passagens, a Bíblia conta que aconteceu a situação e aí existe um comentário logo em seguida do próprio evangelista dizendo que Maria
ouvia E e Guardava retia, pra si, né? Guardava Ponderava aquilo. sobre tudo aquilo. Guardava aquilo no seu coração. Mas pensa, né? A gente tem que pensar um pouco sobre esse período. Ela era uma jovem que morava na periferia ali, né, da Galileia, que já estava prometida. Tava ali, noiva, né? Já estava noiva, e esse noivado tem um significado muito maior do que nos nossos dias. Exatamente. Se encontrava grávida, e a pena para isso era apedrejamento. Ela poderia morrer por causa disso, né? E eu acho interessante começar a pontuar essas coisas, Rafa, porque o tema do nosso podcast hoje, ele é atrativo, e é claro que a gente entende que Jesus é uma bênção, Jesus é um privilégio, você ter Jesus é uma honra, mas às vezes a gente pensa que quando Jesus entrar na nossa vida, tudo vai ser assim. Um mar de rosas. Um mar de Resolvido. rosa, não vai ter problema, minha Instalar. família tem que ser maravilhosa, meu emprego tem que ser perfeito. Cara, a gente tá comentando aqui agora, e a gente vai começar a esclarecer ainda mais sobre isso, que quando Maria recebe a notícia que ela ia ser mãe, isso mexe, isso assim, complica a vida dela por inteiro. Muda completamente a vida dela, porque ela viveria uma vida normal, como qualquer dia. Estava noiva, ia ter um ia casamento. viver a sua vida, né? mas ao contrário, ela começou, a partir dali, ela recebeu uma missão que ia mudar completamente os rumos da vida dela. E junto com isso, o que é maravilhoso é que Deus sempre nos prepara. Né? Sim. Deus, ele sempre tem o consolo, né? Ele tem um conforto. E desde o momento da anunciação, o anjo falou, o Senhor é com você. Quando ela estava grávida, e aí a palavra também fala que Isabel, sua prima, já estava grávida de João Batista, que a gente vai falar também, e Maria vai visitá-la. Quando ela vai visitá-la, Isabel confirma o que o anjo havia falado, Sim. dizendo que como é bom, né? Bem-aventurada, né? Bem-aventurado, e como eu sou agraciado, Isabel falando, como eu sou agraciado de receber a mãe do Salvador, do meu Salvador. Então, e ali no ventre de Isabel, João Batista se alegra, né? A palavra também conta isso. Então, ao longo da sua gravidez, ela foi confortada. Apesar de tudo aquilo que ela viveria, apesar de todas as coisas que ela poderia viver, inclusive correndo risco de morrer, ela recebe esse conforto da parte E de o Deus. risco realmente altíssimo, né? Porque como Maria ia chegar pro seu esposo, Seu noivo, seu né? noivo na Seu época, noivo. né? E falar, É. tô grávida. E aí? Ela recebeu a maior missão que uma mulher já recebeu, mas também é mais difícil, né? Humanamente a gente falando, olha, era gente- pro cara largar ela Sim. e ela morrer. Isso Sim. aí era pra acontecer E com seria ela, né? apedrejada, né? Claro É porque que a gente olha pra história de trás pra frente, né? A gente olha, perdão, De daqui hoje pra- trás. Então a gente consegue ver que Maria deu certo, que Jesus deu certo, Jesus cumpriu, tal. Mas você tem que pensar, naquele momento, uma menina de 16 anos recebendo a notícia que ela está grávida. Primeiro, no nosso cenário atual, Já. isso já é algo extremamente difícil. Aí a pergunta depois dessa vem. Primeiro, grávida de quem? Quem foi que engravidou essa mulher? Levanta a mão aí, quem é que engravidou pelo Espírito Santo? Nunca na história aconteceu Se é e nem vai nunca acontecer. vai acontecer de novo. Se é impensável acontecer isso novamente, imagina naquele Naquela tempo que época, nunca tinha acontecido. naquela época. Né? Segunda coisa, ela não ia criar o filho de qualquer pessoa. Além de ter sido engravidada pelo Espírito Santo, era o filho de Deus. Cara, imagina a responsabilidade, a cabeça dela. Meu Deus, e agora? É muito E agora, como é que eu faço? Como vai ser a minha vida? Como vai ser? E quando eu contar pra José? Porque... Daqui a pouco a gente vai falar disso, né? Pensa comigo, cara, a gente tá falando aqui da mãe de Salvador e a gente olha, uau, ela é bem-aventurada, cheia de graça. Mas quando chegou essa notícia, primeiro, ela teve que crer em Deus de forma dobrada, triplicada. Ela teve que exercer uma fé como a fé de Abraão. Assim como Abraão Creu teve contra a que crer esperança. contra a esperança e saber que Deus tinha falado com ele e ele ia trazer o cumprimento, assim também Maria teve que crer. Apesar de o Espírito Santo ter colocado algo dentro dela e começado a gerar dentro dela uma vida, né, que é o que a gente vai ver na palavra, a gente tem que pensar que externamente as coisas não mudaram para Maria. na verdade ficaram Muito piores. Eu achei interessante o senhor falou esse negócio do senso de responsabilidade que ela passou a ter, né? Sim. Porque um pai e uma mãe, quando nasce o filho, já tem muita responsabilidade, né? Imagina falar, rapaz, esse menino que tá nascendo aí é o filho de Deus, tá? Cuidado. Então, tipo assim, Cuidado cuidado. com Se você ele, deixar cara. ele cair no chão, você já pensa, meu Deus, o que eu fiz? Não, cara, pensa, como é que muda a vida dela? Será que essa mulher saía pra comer? Pra encontrar as amigas? Ou será que ela ficava dentro de casa? Cara, eu tenho que ficar dentro de casa aqui agora porque, Tem que ficar poxa... vigiando Jesus aqui. Tem que ficar Deus vigiando, me livre. rapaz. Deus Deus mandou me cuidar livre. desse Eu menino. sou- Se aconteceu alguma coisa. Eu sou a atalaia do próprio filho de Deus. É tenso. Porque, poxa, acontecer alguma coisa, a culpa é minha. se o Abraão tem moral que ele é o pai da fé, imagina a mãe do Salvador.
Se o cara é o pai da fé porque ele creu, imagina ela que carregou ele. Então, se a gente tem condições de ter alguma coisa iniciada em nós, cara, a gente tem que pensar, o benefício, o privilégio é grande, mas a responsabilidade é muito maior. É verdade. Sim. E a missão foi cumprida, né, pastor? A gente vê que a missão dela foi cumprida de forma integral. Ao longo também dos evangelhos, a gente vê algumas aparições de Maria, ela ali, enquanto no ministério de Jesus, já durante o ministério de Jesus, Maria acompanhando. Em algumas situações, no final, na crucificação, até a crucificação, ela estava lá. Presente, né? Estava presente. E novamente mostrando o cuidado de Deus com Maria, Jesus ali crucificado. Ele olha para João e fala, está aí a sua mãe. E fala para Maria, está aí o seu filho. E a palavra conta ali no Evangelho de João, que a partir daquele momento, João a recebe em sua família. Ou seja, ela não fica desamparada. Existe uma família também física aqui. E em seguida, em Atos, ela também está participando do início da igreja no Pentecostes, no início da igreja primitiva. Então, ela cumpre a sua missão do início até o final. Então, se a gente tem um exemplo também de cumprimento, de perseverança, missão, né? Perseverança, de fé, de importância da palavra que Deus recebe, da missão que você tem e do cumprimento integral do chamado. Porque o meu chamado é para a minha vida inteira. Ela não era apenas ouvinte, ela era uma praticante do evangelho do filho que ela... A minha vida não é... Eu não tenho uma missãozinha apenas, né? Eu não tenho uma coisinha ali só para fazer. É integral, é a minha vida inteira dedicada E olha a Deus. que missão que ela tinha dado, né? O que ela tinha pego, né? Recebeu a missão e cumpriu integralmente. E a responsabilidade gigante, né? Porque Lucas 12:48, aquele texto que diz, a quem muito é dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, mais será pedido. E o que eu acho... Imagina. A quem foi confiado, né? Uma missão muito grande, né? O que eu acho também que Deus honrou demais ela, né? Porque hoje eu sou pai e quando eu olho pra Manuela, o que eu mais, assim, acredito, o que eu mais quero pra ela é a salvação dela, é que ela ame Jesus, que ela tenha o Espírito Santo, né? E a gente vai falar mais pra frente que Maria teve outros filhos e até então eles não criam em Jesus. E Deus foi tão bom com ela que, pelo que a gente percebe nas escrituras, todos os outros filhos provavelmente foram salvos. Cara, eu quero falar algumas frases de efeito aqui agora. Frase de efeito número 1. Quando Jesus entra, conversas difíceis vão ter que acontecer. Porque, cara, ela vai ter que conversar uma conversa bem difícil com o noivo, com os pais, com a sociedade, com ela mesma e com Deus. Então, olha que coisa incrível. Isso se aplica nas nossas vidas. Ela teve que resolver isso com A revelação tá todas essas chegando. esferas, né? Revelação tá chegando. Ela teve que resolver em todas essas esferas. As pessoas pensam, tipo assim, caramba, fui chamado pra uma missão incrível. Tem uma palavra de Deus na minha vida. Uau! Deus me deu e confiou o Filho dele. O Espírito Santo mora em mim, eu sou o cara. Então, beleza, vamos começar as conversas difíceis? Vai ter uma conversa difícil agora, porque a sua vida agora vai mudar com sua família. Sua família direta. Seu marido, sua esposa, seu filho, sua filha, seu cônjuge. Você vai ter uma conversa direta com seus parentes. Seu pai, sua mãe, seus primos vão ter que ver a diferença na sua vida. O próprio Jesus, ele fala depois, né? Aquele que quiser me seguir vai ter que necessariamente aborrecer pai, mãe, alguém. Não, e aí você pensa comigo, vai ter que ter uma conversa difícil com a sociedade. Por quê? Porque eles vão querer uma coisa e vai querer outra. Eles vão querer sair e você com 16 anos está grávida. Eles vão querer viajar e você com 16 anos está carregando o filho de Salvador. Eles vão querer passear e você vai ter que falar, cara, eu não vou. Não vou por quê? Porque esse ambiente não convém. Por quê? Porque eu carrego a luz do mundo aqui dentro. Não rola, eu não vou entrar aí dentro. Então ele vai ter que ter uma conversa difícil com a sociedade também. Ela vai ter que explicar que o Espírito Santo concebeu. Véi, olha que coisa louca. Mas eu e você hoje temos essa mesma oportunidade. É o Espírito Santo que concebe dentro de nós a vida eterna. É Ele que vem e concebe em mim aquilo que o Senhor quer gerar na minha vida. Então, ali vai ter que ter uma conversa difícil com quem? Com ela mesma. Cara, ela vai ter que se aceitar, velho. Ela tem falhas, ela tem erros, ela é uma pessoa normal, ela é uma pessoa comum. A vida dela nunca mais vai ser a mesma. Ela devia ser uma pessoa que tinha raiva, ela devia ser uma pessoa que tinha problemas de perdoar muitas vezes, ela podia ter passado por várias provações, por traumas, mas ela teve que aceitar ela mesma e entender, cara, Deus me escolheu. Eu fui agraciado. Eu fui agraciada. E tudo isso regado também de muita fé, né? E ela tinha que ter, por último, uma conversa com Deus. Dizer, Deus, O que sustentou foi a fé. como que vai fazer a partir de agora? Manda Gabriel, porque se eu for falar pra José aqui, essa conversa não ele vai não vai rolar. acreditar. Não vai dar certo. E a segunda frase de impacto. Segunda frase de impacto. Primeira, quando Jesus entra, conversas difíceis vão ter que acontecer. Segunda,
A Maria, ela é uma exemplificação perfeita do dia... Eu vou pregar essa mensagem no Dia dos Pais, quando chegar de novo ano que vem. Exemplificação perfeita do que é criar os filhos para Deus. Porque ela tem que criar Jesus o tempo todo sabendo, ele não é meu, ele não é meu, ele não é meu, ele não é meu. Eu sou a mãe, mas ele não é meu. Eu sou a mãe, mas ele não é meu. Porque quando chega com 12 anos, ele fala, você não sabia que convém que eu tá na casa do meu pai? Tratando das Então coisas do meu pai. ela começa e termina a vida dela e começa e termina a vida dele cumprindo o propósito. Cumprindo, ela sim, está com ele integralmente. o tempo todo, né? Quando, nesse texto que o senhor falou do templo, de Jesus criança no templo, e Jesus diz isso mesmo, que como você estava me procurando? Eu tenho que estar na casa do meu pai? Você não sabia que eu tenho que estar na casa do meu pai? E fala que todos se maravilharam, mas Maria via atentamente essas palavras e guardava no coração. Quando eu falei no início sobre desmistificar, a gente fala muito sobre os apóstolos, de Pedro, de Paulo, dos personagens do Antigo Testamento, de todos eles, e a gente abre mão, muitas vezes, de um personagem, né, de alguém que foi tão importante para o Evangelho, com tantas coisas importantes para nos ensinar. Então a gente não pode abrir mão disso. Com certeza. Então, continuando, você já deve ter entendido que realmente você não é o único nessa história. Não é só você que está passando por problemas, você não está sozinho. Maria, mãe de Jesus, ao receber Jesus Cristo, se depara com decisões muito difíceis pela frente. E continuando, nós temos José, que era noivo de Maria na época que ela ficou grávida e depois foi esposo dela, né? Que também passou por grandes desafios. Por isso que eu disse no início, nem tudo que parece é José que o diga, né? Porque é o que o senhor falou, a história, quando chega pra ele, ela é muito não crível, né? não crível de Nem um pouco crível, né? Nunca na história. Nunca na história. As pessoas têm dificuldade de acreditar hoje, imagina naquela época. Não é crível a história. Então, em Mateus 1, né, a partir do verso 18, ele vai narrando, né, o nascimento de Jesus. E aí é interessante que fala o seguinte, José é um cara justo, pra não infamar ela, pensou que, cara, vou deixar ela Na calada da noite. Vazar em porque a secreto. gente já falou que a lei aqui, ela previa o Apedrejamento. apedrejamento. Pra ela, era pra ela ter morrido. Fato, pela lei era pra ela ter morrido. Mas aí Gabriel aparece pra José. O mesmo Gabriel que tinha aparecido pra Maria, aparece pra José e falou, não, seguinte, é isso mesmo, ela que ela tá te falando é verdade. E aí ele teve que exercer uma coisa que a gente precisa exercer, que é fé. Sim. Que é fé. Que primeiro, ele podia achar que era da cabeça dele. Sim. Ela me tô falou, doido, eu tô doido, cara. Tô imaginando História essa louca, coisa. delirando aqui. ela me sugestionou e eu tô acreditando. Mas não, ele teve fé. E é interessante que José aparece pouco no texto sagrado. A gente vai até falar um pouco sobre isso. Ele aparece bem no início da vida de Jesus, na vida adulta de Jesus. A gente não vê mais sobre José, O né? último momento é no templo. No tempo, Jesus 12 tem 12 anos. Há quem diga que nesse intervalo entre os 12 e os 30 anos de Jesus, em algum momento, Ele José faleceu. tenha falecido, né? Porque ele não aparece mais no texto sagrado. Eu creio que foi mais perto dos 30, mas tudo bem. Pode ter sido, É. pode ter sido. Mas nesse momento é possível que tenha acontecido, porque como eu falei, Maria acompanha Jesus no seu ministério. Aham. Se José ainda estivesse lá, possivelmente falaria sobre José Sim. acompanhando ou sobre Maria continuando em casa Com José. com a sua família. Se ele morreu, provavelmente o que o pastor fala que acredita que foi próximo dos 30, porque durante o ministério, quando Jesus chega em Nazaré, as pessoas falam, esse não é filho de José? O carpinteiro? O carpinteiro, ou seja, as pessoas ainda lembram de José. Talvez se ele tivesse morrido quando Jesus tinha 12 anos, 12 anos, 18 anos, dificilmente a galera ainda ia falar de José, né? Mas isso aqui são Elucubrações. elucubrações nossas. Mas eu acho que o mais importante é que a vida de José mexeu inteira. Ele estava pensando em casar, em ter uma família, ter filhos, tudo certinho, É até tranquilo. interessante a gente pontuar a diferença do noivado, né? O noivado... O que significa esse noivado? Significa, porque é diferente de hoje em dia. Hoje em dia você pede a sua noiva em casamento, certo? Com a aliança no dedo dela e vida que segue. Vão os dois planejar as coisas e tudo mais. Naquela época, não. Naquela época, o cara pagava o dote pro pai da menina, pro pai da moça, e ali ele saía, deixava ela, e ele saía pra sua cidade, ou pro lugar onde eles iam morar, pra ele construir a casa onde eles iam morar. Então, eles tinham ali um tempo pré-determinado pra ele sair, preparar o lugar e voltar e tomar a mão da sua noiva em casamento. Mas já tinha uma aliança estabelecida. Que é um tipo e sombra de o próprio Jesus O Cristo. próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo diz, eu vou para preparar lugar. Por quê? Porque nós somos a noiva. Então ele pagou o dote com o próprio sangue, comprou a igreja com o seu próprio sangue e foi agora preparar lugar para nós. E ele vai voltar para tomar sua noiva em casamento.
Então dá um glória a Deus aí na sua Ô, casa. glória a Deus. Glória a Deus. Comprou a igreja, né? Comprou então a ele igreja. escolheu quem? Maranata. Escolheu a igreja. Escolheu a igreja. A igreja. Se você não entendeu a referência, volte a alguns episódios. Inclusive, você vai entender. esse costume que o senhor está falando, inclusive, ele está na lei mosaica, né? Em Deuteronômio 22, quando ele fala do apedrejamento desse caso de Maria, ele fala justamente disso, que é a mulher desposada que ainda é virgem, né? Aham. E aí cita, aí chega alguém e deita com ela, tal, os dois seriam mortos. Que seria o caso de Maria, né? Só que Sim. Maria não tinha se deitado com ninguém, na verdade, tinha sido o Espírito Santo. Então essa era a situação. Mas o que eu acho interessante é que logo depois dessa situação que o anjo aparece para o José, o que a gente vê dali em diante é José tomando a paternidade para si. Sim. Ele é um José- pai adotivo, Ele né? é um pai adotivo, ele adotou Jesus. Isso. Ele exerceu a fé, a vida dele mudou tudo. Ele fez um planejamento, ele foi lá em Maria, pagou o dote. Opa, eu vou me casar com você, nós vamos ter nossos Vários filhinhos, um filhinhos. cachorro, a minha carpintaria. Tá. É uma Ele cabrita tinha, no Ele tinha caso. todo o sonhozinho Uma dele, cabritinha. né? Todo aquele sonho. Aí Deus chegou e falou, ô José, Não é bem Eis, assim. Será eu um é que pouco sei diferente. que pensamento tem a vosso respeito. será um pouco pouquinho diferente. diferente. Sabe? Mas Começar adotando, né? Mas, cara, isso é muito Isso. interessante, porque, assim, a gente vai vendo que José, apesar de não ter sido o primeiro, porque Deus poderia ter falado com ele primeiro. Ó, eu vou engravidar a sua noiva, e aí você vai ver isso acontecendo, tal. Não. Ele é o segundo a receber essa revelação. Então, ele entra em linha, ele entra ali em formação, ele obedece, né? Ele vai... Ele aceitou a missão. Ele entra na submissão do Senhor pra ele. E, cara, aqui eu acho que a gente tem que comentar isso de uma forma bem clara. Jesus foi um filho adotivo. Ele teve que ter um pai nessa terra que era um pai que o escolheu. Escolheu ser pai dele. Você que tá pensando em adoção, não Aceitou fica a pensando, missão. não. Pode ir. Deus é com você, vai dar tudo certo. Adote, faça a diferença. Esse sonho é real e eu tenho certeza que Deus ele vai te ajudar como ele ajudou José Amém. a ser o pai que você precisa ser, Amém. a mãe que você precisa ser. Amém. E além dele ter aceitado a paternidade, a adoção, você vê, as coisas foram muito diferentes do que José imaginava. A Bíblia também diz que ele permaneceu sem conhecer Maria até ela conceber. Ou seja, ela permaneceu virgem O nascimento até a virginal. concepção. Ou seja, mudou muito do que José. Ele sacrificou a reputação, reputação ele dele. sacrificou o próprio prazer pessoal e ele sacrificou os planos Ele que ele adotou tinha. um filho que não era dele, sacrificou tudo, todos os planos dele, ele abriu mão de tudo. Quando Jesus A cara entra, do Rafael. quando Jesus entra, o que acontece? Ainda bem que eu não edito. Sacrifícios têm que acontecer. Essa é boa também, frase de impacto. Essa aí. Quando Jesus entra, sacrifícios têm que ser feitos. Ele sacrificou os planos, ele sacrificou o próprio prazer, ele sacrificou o que mais? E aí, sabe o que eu pensei agora, pastor? Ele foi sacrificando tudo, né? Aí você pensa, nossa, então foi ruim, hein, cara. Coitado de José, ele tinha tantos planos. Não, cara, não foi ruim. Foi a melhor coisa que aconteceu Poderia na ter vida de José. acontecido, justamente. Ele teve um privilégio que a gente não teve. De viver com o Salvador. De viver com o Salvador, do Salvador chamar ele de pai. Aí a gente tem que pensar que do 0 ao 30 anos, ele talvez tenha carregado o estigma de ser um cara traído. De 0 a 30 anos, Jesus Cristo, ele carregou o estigma de hoje ter sido o cara que... Não, Maria dormiu com outro cara. Maria dormiu com outra pessoa. Ali na boca miúda, algumas pessoas... Ah, Não, ele casou, ele aceitou, ele amava muito, ele perdoou ela, mas ela dormiu com Ou outro de cara. que ele tinha desposado ela antes do tempo. Ou que ele tinha desposado, a reputação dele foi pro lixo, cara. Mas ali eu quero dizer uma coisa pra você. Não se preocupe tanto com o que os outros estão pensando ou estão falando sobre você. Se preocupe com o que Deus mandou você fazer. E quanto você estiver na sua missão, você vai ter a provisão do céu pra você. E o que eu acho desse, assim, deixa eu ver, quando você entra na missão de Deus, por mais que as coisas pareçam tudo ruim, por mais que pareça tudo muito louco, na verdade tudo é muito bom, nessa passagem quando tá Jesus no templo, que é a última passagem que a gente vê de José na Bíblia, que eles estão ali no... eles estão voltando, aí cadê Jesus? Volta, Jesus está no templo, né? E Jesus está lá ensinando aos doutores, né? É interessante que diz o seguinte, que Jesus... Apesar dele dar uma palavra dura e tal, vocês não sabem que eu tenho que cuidar das coisas do meu pai, diz o seguinte, Jesus era-lhes submisso. Jesus era submisso a Maria e a José. A gente tem diversos ensinamentos aí dentro, né? Tanto pra gente em relação aos nossos pais e tudo. Mas olha também o privilégio que José tinha. Demais. E a confiança Meu Jesus. que Deus depositava em José, em Maria. Cara, você imagina que você tem que ser o exemplo pra sua casa. Você tem que ser o padrão da sua casa. Só que na sua casa tem Jesus Cristo. Pois é. É difícil hoje, você é pai do Davi, você é pai da Dá, eu sou pai do Levi e da Maria. Cara, você tem que tomar cuidado porque eles vão replicar o que você faz.
eles vão te imitar. Imagina Jesus Cristo na sua casa, sentado, fisicamente falando, porque Jesus tá nas nossas casas, graças a E Deus. que era homem, 100% Mas- homem, 100% Deus, Rafa, mas 100% imagina o dia homem. que Maria esqueceu de esquentar a comida dele. Aí ele chega em casa, olha pra Maria e fala assim, caramba, é a mãe de Jesus. Ô, meu amor, tá tudo bem, meu amor. Você é cheio de graça. Meu amor, você é muito Você é bem-aventurada, meu amor. Parabéns, você é linda, entendeu? E eles sabiam. sabiam, cara. Gabriel tinha aparecido pros dois, eles sabiam. E sabe uma coisa que eu fiquei pensando? Loucura, né? Porque assim, eles sabiam que Jesus era filho de Deus. Eles sabiam que ele era o verbo encarnado. E disse que Jesus era submisso. Não era louco na cabeça deles isso? Demais. Eles Jesus mandam olhar em pra mim e eu mando nele. Como Jesus é que olhar funciona pra eles e essa... falar, vai lá, diz aí, o que o senhor quer que eu faça? Vai lá. Qual é a decisão do É Senhor? um equilíbrio que tem que ser feito. José que devia é ficar muito pensando, grande. rapaz, o que eu respondo pra esse cara? Não, nisso que Agora, tá você falando, imagina desse episódio dos 12 anos? O desespero dos dois. Perdemos o Salvador. Perdi o Deus. menino. Esse cara, 3 Menino. dias, cara, levou 3 dias. Três pra dias, voltar rapaz. e encontrar Jesus de novo. Perdi o menino. Rapaz, a Bíblia não relata, mas deve ter tido brigas homéricas. Nesse momento... Foi você, Gisele. Não, foi você, Eu nem Maria. vou te falar Eu nem quem vou te é que falar. vai falar com você, Maria. Não me fala um negócio desse. Eu vou falar pra Gabriel, meu Deus do céu. Daqui a pouco ele aparece. Não, não Mas vai, você tava falando- aí não vai vir mais Gabriel, agora é Miguel, que vai resolver a Você situação. tava falando em confirmação, não foi só confirmação ali, a confirmação veio no nascimento, né? Porque tem os pastores, tem os magos, Isso. tem... Ali no nascimento, novamente, vem toda uma confirmação. Olha, Só é o mesmo. nascimento de Jesus É Cristo, mesmo. todos os bebês que nasceram junto com ele morreram. Então, Jesus vem... E o anjo avisou de novo pra José, falou, levanta, sai. E eu vou dizer uma Porque- coisa pra você, cara. Ué, que ministério que eles tiveram. Hoje eu Que tô ministério, viu? pensando, cara, o cara que recebe Jesus em casa tem que estar disposto, tem que estar à disposição. Porque o cara tem que sair, pegar as coisas, vamos embora, se muda de lugar, vamos pra um, vamos pro outro, vamos obedecer. Agora a nossa vida é em torno disso aqui. E a gente Quando você recebeu também, aceitar, né? A gente recebeu. Quando você aceitar Jesus, você tem que entender, cara, a sua vida agora converge pra Cristo, é em prol de Cristo, é em torno de Cristo, é por Cristo e para Cristo. E isso não é uma coisa ruim, né? Pelo Pelo contrário, é a é melhor muito coisa boa. das nossas vidas. José é a prova de que os presentes de Deus pra nós nem sempre vêm no pacote que a gente espera, né? Vem aqui, mas é um presente. É Continua bom, é sendo bom. um presente. É Isso bom, é mesmo. perfeito, é Tudo que agradável. Deus faz é bom. O senhor falou umas 2 vezes sobre abrir mão, né? De tudo que eu tenho, dos meus planos, daquilo que eu espero para viver uma outra vida. E ele mesmo falou isso, né? Que aquele que quer encontrar a sua vida Tem que precisa perdê-la. Então, aquele que perder a sua vida vai encontrá-lo. O que a família de Jesus fez, o que José e Maria fizeram foi... A gente tem um plano de viver a nossa vida. A partir do momento que houve o recebimento dessa missão, virou outra vida. É. Outra coisa. Eles nunca mais voltaram. Eles saíram pra da sua aquilo que- agenda e foram pra agenda do Senhor. 100%. Eu tô quase aqui chorando porque Deus tá me convencendo de algumas coisas nesse podcast, cara. Você precisa entender, porque desde que começou a falar, eu comecei a pensar, caramba, a comparação devia ser mortal. Porque o pai de Jesus Cristo é Deus. Então você vai assumir a posição de pai na vida de Jesus, certo? A postura que Jesus era submisso a você. Sim. Mas imagina a competição, cara. A competição que eu digo, a comparação. O pai dele é Deus. E o pai do meu filho é quem? Eu não entreguei ele pra Deus? Então eu tô na mesma situação de José. Eu tô criando um filho de Deus lá em casa. Eu tô criando um filho de Deus que vai cumprir o propósito para o qual o Senhor destinou, que é um homem separado, que é um homem com propósito, que é um homem que vai cumprir aquilo. Então eu preciso mudar minha vida. Hoje eu vou fazer algumas coisas diferentes. Por quê? Porque como pais a gente tem uma responsabilidade muito grande. Eu preciso cuidar dos filhos de Deus. Eu tenho 2 filhos de Deus lá em casa. Os personagens bíblicos não são histórias. pessoal. Não são pessoas. E hoje é Que engraçado. passam o que a gente passa. E hoje é engraçado que acontece o contrário, né? Jesus, primeiramente, teve sua paternidade perfeita, né? E conviveu com um pai imperfeito. Eu e vocês, nós que somos pais imperfeitos. Sim. Mas a gente viveu com um pai imperfeito, entendeu? E hoje, a grande dificuldade que eu vejo no meio da juventude, às vezes, é de entender que Deus é pai. Caramba, Por demais, quê? cara. Porque para entender que Deus é pai, eles olham através de um A prisma, referência, de um pai sim, que é imperfeito. E aí eles querem transportar a imagem do pai imperfeito deles físico pro pai perfeito que é Deus no céu. Ainda E mais Jesus numa geração convi- que e Jesus- carece de tanto de paz, né? Jesus convive com um pai terreno imperfeito,
Mas quando ele vai pregar, ele fala, sejam perfeitos como perfeito É o É o vosso vosso Pai. pai. Uau. É verdade. Não, cara, isso aí é fantástico, porque a gente tem estudado e tem entendido cada vez mais que o espírito que tem rondado o anticristo, que o espírito do anticristo é o espírito da orfandade. É o espírito que diz que não tem pai, que Jesus Cristo não é o Filho de Deus. Então, assim, eu quero que vocês hoje entendam a responsabilidade, que é entender Deus como pai e também de cumprir esse papel. Se você é pai e está nos ouvindo, não falhe nesse propósito. Não pense que é pouca coisa. Você tem uma missão tremenda nessa terra de ser pai dos seus filhos, dos filhos de Deus aqui. Amém. E dando sequência agora, nós vamos continuar com a família de Jesus Cristo, agora passando para os irmãos e irmãs de Jesus. E se você está gostando desse episódio, entra lá no nosso Instagram, comenta, deixa seu comentário no nosso último post, o post que fala sobre esse episódio que saiu, que você está ouvindo agora. E vai falando o que você está gostando, o que Deus falou com você, porque, olha, hoje Deus falou comigo aqui. Verdade, Muito amém. bem, demais. Então, continuando, nós vamos agora falar sobre Tiago, o irmão de Jesus. Entrando nessa categoria de irmãos de Jesus, né, é importante a gente ressaltar que Tiago foi provavelmente o mais velho depois de Jesus, né? Sim. O primeiro filho de José, digamos assim, né? Porque lá em Mateus 13:55, a palavra diz, e tem uma lista de todos os irmãos, homens, né? Aí fala primeiro Tiago, José, Simeão e Judas. Sim. A gente só tem relatos sobre Tiago e Judas na palavra, e José e Simão, somente nesse texto. Então, Tiago provavelmente foi o mais velho entre esses quatro, né? Por aparecer primeiro aqui. E este só veio a crer em Jesus após a ressurreição. Realmente, como a gente estava falando, era provavelmente muito difícil para os irmãos de Jesus Cristo conviverem com Jesus. Por quê? Porque Jesus era perfeito, né? Você que está nos ouvindo agora, você vai entrar essa segunda parte do nosso podcast, ela é desafiadora, irmão. Ela é desafiadora. Quando eu ouvi até mesmo algumas coisas que eles vão falar aqui, eu me surpreendi porque eu não tinha pensado nisso ainda. Em algumas coisas que nós vamos citar, eu não tinha pensado. Você tem que entender que nós estamos falando da família do Salvador. E os caras vêm me crer em Jesus Cristo depois que ele ressuscita. É forte. Não é forte isso? Passaram 30 demais. anos com o cara. Não... 30 anos, eles viram o pai e a mãe acreditando. O pai e a mãe conduzindo. O pai e a mãe... Imagina a oração antes de comer. Depois... Dá graça. Às vezes, pra eles, Jesus Vamos dar graças Obrigado, hoje. Senhor e Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu filho, por essa Jesus. criação. Ficou lindo o mundo, viu? Muito Papai obrigado, gosta viu? muito dessa fruta. arquiteto. Parabéns. Parabéns, viu? Você acertou, Parabéns. hein? Tô precisando de uma palavra sábia agora. Diz aí, sabedoria. Né? Às vezes, como irmãos, eles só viam Jesus como um filho predileto. Verdade. Imagina. Aqui a gente vai entrar no momento que realmente nós vamos falar algumas coisas que não estão escritas. Mas a gente consegue inferir pela leitura e interpretação bíblica. Mas imagina o que os irmãos de José fizeram com José por causa daquela predileção. Justamente. Aí a gente olha pro texto bíblico e consegue entender algumas coisas. Por exemplo, lá em Marcos 3:21, fala que os parentes de Jesus ouviram isto, ouviram que estava sendo pregado, sendo falado. É tudo nosso. Já Pode estava falar, no meu esboço. arrebenta. Eu vou ler na íntegra. E quando os parentes... Sempre tá no esboço. Sempre tá no esboço. Eu vou mandar pra vocês. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. E essa palavra fora de si aqui, no original, se eu for pegar, insano, ou seja, um estado de insanidade. A família de Jesus, os irmãos de Jesus foram lá realmente para falar, cara, você tá louco. Isso já durante o ministério, Isso né? já durante Então o a ministério. gente falou aqui que por 30 anos aconteceu, mas foi mais. Foi 33, né? Durante o próprio ministério de Jesus, seus irmãos não Não criam. criam nele. Não, Inclusive, em João 7, né, tem um outro episódio que eles sabiam que os judeus já procuravam matar Jesus, e eles ainda viram e falam, por que você não vai pra Jerusalém? Não há quem faça o que você faz que se esconde. Mostra-te ao mundo, vai lá. Sabendo que em Jerusalém ele estava sendo perseguido. Tava no meu esboço, assim, mas eu não vou... Tô brincando. Né? Vamos deixar eles usar todos os textos, né? A questão é justamente essa. Pensa comigo. E só pra incluir que eu tô estudando podcast, eu vi que a gente tem que começar a contar para as pessoas as piadinhas internas, senão as pessoas não entendem. não entende. A piadinha interna foi a seguinte, é que aqui, antes de começar, a gente vai fazendo os esboços, cada um faz as suas anotações, etc, e se prepara, né?
a gente tem uma reunião antes do podcast para poder compartilhar os nossos achados, entendeu? Compartilhar, foco na palavra compartilhar. E aí no podcast... E aí no podcast, as coisas que foram compartilhadas, elas são roubadas. Essa é a verdade. Magicamente aparece no esboço de Magicamente outra aparece pessoa. no esboço de outra pessoa. É compartilhado. Não, essa do José foi, Mas tá foi no meu hoje um esboço. pouco antes da gravação. Aí apareceu no esboço. Rapidamente. Ainda bem que eu tenho um advogado aqui. Meu advogado, por favor, tá contratado a partir de agora. Tá certo. Eu não falo nada até... Voltando ao assunto, queridos, é muito interessante você pensar que esse texto, ele chama a nossa atenção, Marcos capítulo 3, 21, por quê? Cara, você tá vendo as pessoas que cresceram com você, que deveriam ser os seus primeiros apoiadores, os primeiros defensores, os mais, assim, impulsionadores do seu ministério, dizer que você está louco. Cara, aonde esse cara tá, que a gente tem que prender esse cara, ele tá maluco. Pastor, eu separei aqui. Isso que o senhor falou é muito interessante porque a gente costuma responder esse questionamento dizendo assim, se na sua casa ninguém liga para o que você fala, ou se ninguém te enche, né, fala assim, vai mesmo e tudo mais, a gente usa o texto que o profeta não tem honra na sua própria casa. Sim. E a nossa resposta, via de regra, mas é porque em casa as pessoas sabem quem você é. Lá você tira a capa. Mas Jesus não tinha isso. Não tinha capa. Não tinha capa. Essa aí Não tinha também máscara. roubaram, mas tudo Jesus bem. não tinha capa. Mas tá no meu esboço também. Agora sim, né? Mas é realmente isso, porque a gente pensa que muitas vezes o desabono, né, o desabonar, vem por não ser a mesma pessoa dentro e fora de casa. Fora Não de casa você é necessariamente, muito né? bom e dentro de casa você mostra realmente quem você é. Mas Jesus era o contrário. Ele era a mesma pessoa, ele não pecou, ele não caiu. Então, o que é que fazia com que os seus irmãos não crescem nele, cara? Aí é aquela questão que muitas vezes a familiaridade te Rouba. rouba A autoridade. o brilho, né? Você A se torna- intimidade a intimidade rouba- te rouba um pouco daquela admiração. Então, isso às vezes acontece muito também em diversas coisas, né? Quando você admira um pregador, admira uma pessoa, e à medida que você vai conhecendo ele, vai se aproximando mais, às vezes aquela intimidade vai te roubando toda Sim. aquela admiração que você tem. Então eu acredito que muito disso foi o que aconteceu com Jesus aqui nesse fato, né? Ele era tão íntimo ali dos seus que eles olhavam ele como mais um. Não É imagina. meu irmão mais velho. Olhava ele apenas. como irmão. E não só a Não como família, a Salvador, sua né? vizinhança. A gente já até Sim, falou sim, desse sim. texto. Aquele lá não é filho de José? É verdade. E eu vou fazer uma pergunta pros meus amigos aqui, que eu vou botar vocês na fornalha agora. Deus. Pensa comigo, cara, até o próprio Deus tem que ter tido uma compaixão e um entendimento grande com os irmãos de Jesus. Demais. Porque se hoje a gente tem o entendimento que você ofende o Filho de Deus, você, caramba, eu pequei, obviamente. Imagina o pai de todos, ver eles falando mal de Jesus, ver eles fazendo mal de Jesus, o pai contemplando. Eu botei na mesma casa, eu dei pra eles a maior oportunidade, que foi dormir perto de Jesus. E eles estão fazendo isso comigo. E a gente Mas vai aí falar entra a dessa misericórdia compaixão de daqui Deus, a pouco, Eu né? acho que é por isso que entra aquele adendo de Jesus, né? Quem blasfemar contra o filho ainda vai ser perdoado, né? Mas contra o espírito Eita, não. essa foi boa. Entendeu? Essa aí foi... Eu separei aqui, Saiu da fornalha. tá de parabéns. É isso aí. 10, saiu da fornalha. Glória a Deus. e eu separei aqui duas coisas, né? O que ele dizia antes de crer em Jesus Cristo, que era o quê? Estar fora de si, é louco, ou era apenas o seu irmão, né? E agora o que ele estava falando após crer em Cristo, né? Ele começa a sua carta dizendo: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele estava falando agora que ele era servo, que ele escolheu submeto, né? ser escravo do irmão mais velho dele, né? Que ele E era... agora também, eu acho... E foi uma das primeiras testemunhas da ressurreição. Se entregou. Ah, entreguei Geral. também? Entregou geral. Mas tá complicado, né? Tá complicado. Você não pode falar. Ah, não posso falar. Mas a questão é realmente essa. Por exemplo, depois que ele reconheceu quem Jesus era, ele entendeu o propósito da vida dele. E agora ele não queria mais nem usurpar da posição de irmão. Ele agora disse o quê? Servo. Eu sou servo. Por quê? Por quê? Nós todos somos irmãos de Cristo. Isso. Nós todos somos co-herdeiros com Cristo. E ele nos representa diante do nosso Pai. Essa foi a razão pela qual ele veio, para que nós pudéssemos ser irmãos. E Mas aceitamos o senhorio entendendo dele. quem Jesus é, nós recebemos o seu senhorio e nos tornamos servos do Senhor Jesus. E sabe o que, Outra e sabe o que eu coisa- pensei aqui também? Porque assim, não é porque você já ouviu falar de Jesus. Não é porque você frequenta a igreja durante 30 anos. Tiago convivia na mesma casa.
Tiago conheceu Jesus por 33 anos. Judas conheceu Jesus por 33 anos. Aproximadamente uns 30 anos. 30 anos. Não é por conta disso que você, de fato, é convertido. Não é por conta disso que você, de fato, tem Jesus. Não é porque eu tenho familiaridade que eu sou convertido. E a gente vê muito isso, principalmente no nosso país, que é um país eminentemente cristão. Às vezes você vai falar de Jesus, a pessoa, não, eu conheço, eu sei e tal. Cara, conhecer é você entregar a sua vida. De fato. Uau. Enquanto você não entregar a sua vida... Então, Você não conhece isso Jesus. aconteceu com o Tiago. Ele conhecia Jesus. Conhecia. Morou na mesma Talvez casa. melhor do que todos os discípulos juntos. Isso que é Mas ele não fantástico. conhecia o Salvador, né? Uau. E aí ele se... E é interessante E que aí em ainda Tiago que- 2:1... Só colocar aqui também um será assim, né? Que Judas Será assim? também, ele começa a carta dele falando, né? Irmão de Tiago. Ele não coloca que é irmão de Jesus. E aqui a gente tá falando de Judas, não que traiu, né? Mas Sim, o sim, Judas, irmão, que o irmão. tem o texto, o irmão de Cristo. Ele também não faz referência que era irmão de Jesus. Ele coloca irmão de Tiago e Tiago não fala que era irmão de Jesus. O que eu pensei, e é o será assim, é que talvez também eles não queiram colocar irmão de Jesus para não descreditar a divindade de Cristo, né? Não sei. Não colocar... Tipo, ele Não é filho de será Deus ou entendi, filho de entendi. José. É. Entendi. Sou Só meio não- irmão de Jesus, né? Só coloquei um E é será assim interessante mesmo. também que Tiago continua em 2:1 dizendo o seguinte. A cara do pastor por Eu será não tinha assim foi pensado ótima. Em Tiago 2:1. É, Pode ser, talvez. mais ou menos. Pode cortar. Levantei, não sei se alguém vai cortar. Levantou e a bola... Caiu. Pronto. Por isso que Giba eu não, fui a Giba não. câmera. E aí, Tiago 2:1, olha só que legal. Ele fala, em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da Glória. E eu fui pesquisar o que é esse termo, Senhor da Glória. Tiago estava falando que Jesus era a própria personificação da fumaça da glória de Deus que descia no templo. Caramba. Então ele estava falando, Jesus era a personificação dessa, e agora ele viveu na minha casa esse tempo inteiro. Não no templo, a fumaça que descia no templo, mas ele estava na minha casa. E agora ele pode descer sobre a sua vida também, esse mesmo Senhor da Glória. Rapaz, eu vou fazer uma pausa aqui, eu quero fazer uma pergunta. Senhor, me dá graça para responder. Não, cara, pausa. interessante isso aí, porque eu pensava o seguinte, eu sempre tive aquela ideia, né? Se o cara for crente, os filhos vão ter... Se a glória de Deus estiver na nossa casa, os filhos vão obedecer, os filhos vão crescer no caminho do Senhor. Cara, a glória do Senhor literalmente está na Estava em casa de casa. José e Maria. O Senhor da E os Glória filhos não está eram em casa. Não eram convertidos. convertidos. Em um momento se converteram, né? No momento eles se E converteram. a gente vai falar daqui Mas a pouco. pensa comigo, cara. Mas foi Se até os foram 30 anos, né? anos, eles eram dois pais fracassados. Porque eles criaram o Filho de Deus e 3 perdidos. É. Tipo, Eles tinham ao caramba. mesmo tempo Aham. o sucesso da paternidade e da maternidade de Jesus Cristo e ao mesmo tempo o fracasso. Você tem na mesma casa um filho que deu super certo, que é o Salvador do mundo, e 3 filhos que deram super errado. Até se converter. E é interessante a gente ver quem Tiago se tornou, né? Rapidamente, só como os meninos falaram também, ele estava presente quando Jesus foi assunto ao céu, ele estava no cenáculo quando os discípulos se reuniram para orar, ele foi cheio do Espírito Santo em Atos 2, o apóstolo Paulo classifica como coluna da igreja em Jerusalém, juntamente com Pedro e João, não era Tiago, filho de Zebedeu, que esse já teria falecido, morrido, e quando Paulo faz a sua última viagem, ele tem o cuidado de ir falar com o Tiago como grande líder da igreja de Jerusalém. Ele não E era também- um dos 12 e foi extremamente considerado. né? extremamente considerado. E também ele é quem preside o primeiro concílio geral da igreja em Jerusalém. E os historiadores dizem e apelidam ele de joelhos de camelo, porque ele era um homem de muita oração, né? e chegou a ter seus joelhos calejados. Ou seja, um homem que não cria agora é chamado de um homem de oração, né? E este, da mesma maneira que seu irmão mais velho, ele denunciou a aristocracia lá dos religiosos e tudo mais, e também foi martirizado como seu irmão. Pensa você, depois que ele aceitou Jesus, que o véu caiu, que as escamas dos olhos foram tiradas, cara, ele deve ter ressignificado a história inteira de Jesus Toda. com ele. Aí ele deve ter voltado Talvez deve se ter um arrependido de filme, algumas coisas. Jesus né? fala, meu filme. Deus, o que eu fiz? Não, e ao mesmo tempo também, por exemplo, muitas palavras devem ter começado a fazer sentido. Ah, agora eu entendi porque Tipo Jesus me aqueles falou filmes isso. que quando vem um plot twist, você entende tudo que passou, É, né? Senhor, me exatamente. perdoa por aquele cascudo. E é exatamente. Por exemplo, agora só pra gente deixar claro pra todo mundo, por que aconteceu tamanha transformação na vida de Tiago, de um cara que não cria, de um cara que falava é insano, é doido, pra um cara que tá falando essas coisas, e foi esse grande homem da igreja de Jerusalém. E a resposta que a gente encontra tá lá em 1 Coríntios 15:7, que diz o seguinte: depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos.
esse texto, o apóstolo Paulo estava contando no relato, e não tem esse relato em outra parte da Bíblia, que Jesus apareceu para Tiago Teve um encontro após pessoal, né? a ressurreição. Ou seja, o encontro pessoal. E é isso que mudou a vida de Tiago e é isso que muda as nossas vidas, né? Por que por exemplo, o pastor Dan, ele estava falando que eles tiveram sucesso com um filho e tiveram Um aparente um temporário fracasso. temporário né? fracasso, porque aqueles não tinham encontrado Jesus ressurreto ainda. Uau. Essa é a chave. Não adianta pra viver na tudo. mesma casa que Jesus, né? É, Tem que ter não um encontro adianta. pessoal. Se não tiver encontro pessoal, não adianta não adianta viver ir na na igreja casa todo dia, de foi o que você Deus, falou, não na adianta- igreja. não adianta Se ir você pra não igreja conhecer todo Jesus. Isso, não adianta. Se não Fantástico. conhecer verdadeiramente, E eu vou perguntar pra você que tá nos ouvindo. Você já teve seu encontro com Jesus? Porque pode acontecer agora. Aonde você está, ele pode te encontrar hoje. mesmo que você vá na igreja toda semana... há 30 anos. 30 anos. Caraca, muito fera isso, velho. Eu espero que isso esteja queimando o seu coração, porque o meu coração tá queimando, sabia? verdade. A gente crê em um Deus vivo, a gente crê em um Jesus vivo. Isso, essa é a A essência gente do crê negócio. em Jesus. Encontrar um Deus vivo. Que tá ali e ele podia rejeitar, Thiago. Ele podia falar, agora tá aí, ó. Falei a vida inteira e tu não acreditou, tá vendo agora? Ressuscitei, amigo. Não é isso, ele encontra Thiago em amor, ele encontra Thiago em compaixão, ele encontra Thiago dizendo, Thiago, cara, chegou a hora. Cara, vamos junto. Vamos junto. Ainda dá tempo pra você. E aí o que acontece? Olha o potencial que o Thiago tinha. Ele vira, ele se converte Vira o e pastor ele da se igreja torna de Jerusalém, o né? cara da igreja. Essa de é mais Jerusalém. uma palavra pra hoje. Não é- Pastor, ainda tem tempo. Ainda há tempo. Ainda há tempo pra você. E não é à toa que o livro de Tiago, ele é dito por muitos como os provérbios do Novo Testamento. Sim. Porque o cara viveu com a própria sabedoria. Alguém classifica ele como Uau. sapiencial, né? Entendeu? Ele viveu com a própria sabedoria, velho. Isso é... Não, é fantástico, gente. O que os discípulos tiveram em 3 anos, ele teve em 30. Em 30. Ele não creu, mas ele tinha bagagem dentro dele. Mas ele era igual Paulo, faltava uma transformação. Quando Faltava. Paulo teve o Isso encontro, ele falou significou assim, tudo peraí, aquilo pra trás, esse né? cara tem muito potencial. Deixa eu virar o potencial dele pro lado de cá pra você ver o que acontece. Exatamente. Então ele é o apóstolo aos gentios. E Quando ele- virou o potencial do Tiago, é o apóstolo aos judeus, o apóstolo Coluna do da Pedro, igreja. coluna da igreja. isso. Se José, que era a sombra de Jesus, fez o que fez pelos seus irmãos, perdoando seus pecados e aquela coisa toda, o que Jesus não Nossa, faria verdade. pelos seus Essa é irmãos, top pela também. sua família. Ficou guardadinha, Essa ficou hein? boa, Essa Essa ficou foi agora, guardadinha. assim. Essa foi top. E Glória a Deus. Tiago não foi o único irmão de Jesus. Os outros são menos importantes, pastor Rachid? Não. Menos importantes. Às vezes tem menos destaques, né? Mas não menos importantes. A gente tem aqui o único outro relato de irmão de Jesus na Bíblia, temos o de Judas também, né? O livro de Judas ali que ele escreve. É um terceiro Judas, né? É um terceiro Judas, né? Tinha tem Judas 2. Iscariotes, que foi o que traiu, Judas, o outro apóstolo, né? E esse daqui E que esse era o irmão Judas. de Jesus, né? A prova Meio que irmão nem de Jesus, todo né? Judas é traidor, né? Dos 10, apenas um. Só um. Só um. Os outros, no Irmão de Jesus, o relato que a gente tem é só o nome. Se Os você- outros dois, João e Simão, né? Se você se chama Judas, ainda há salvação pra você. Gente, só faz um Judas. A salvação. Você tem que se tornar irmão de Jesus. Aceitar Jesus e sua vida se E atenuar. pronto. E aí, é um capítulo apenas, né? O livro de Judas, ele faz só um capítulo. E é interessante que Judas, ele vem combater os ensinos dos falsos mestres. Uau. E o que eu acho bonito é que ele é capaz de combater o ensino de falsos mestres porque ele conheceu o mestre verdadeiro. É verdade. Ele sabia quem realmente era o mestre verdadeiro e que Jesus fez, né, na sua ressurreição através da vida dele. E agora ele combate com unhas e dentes o ensino verdadeiro, o ensino de Cristo. Rapaz, tu tá falando aqui, eu tô pensando. Jesus fez o Sermão do Monte. Imagina o Sermão do Monte das Cobertas. Porque imagina em casa Jesus compartilhando com eles coisas assim... Que é óbvio que Jesus também teve que amadurecer na vida. Ele não tinha 3 anos de idade e sabia tudo. Não, Deus foi trazendo passou pra ele. desenvolvimento. Sim, ele foi Mas a Bíblia desenvolvendo. diz, né? Ele, no templo, com 12 anos, os mestres da lei já estavam... Abismados. Abismados. Então tu É. imagina em casa. Ele fala assim, rapaz, meu pai me falou hoje. Aí os irmãos, "Ah, vai começar de novo. Vai Aí cantar Jesus- o som, Aí, vai Je- contar aí o sonho Jesus, dele. aí Jesus pega e fala, rapaz, realmente, a gente tem que perder a nossa vida pra ganhar. Aí os caras, ai, caramba. Vai começar de novo. Só que aí depois você vai vendo que o ministério dele é lembrar das palavras do verdadeiro mestre pra combater as falsas agora. Não, então, assim, na vida de Judas a gente vê também uma transformação, né? Transformação clara da vida com Jesus, da ressurreição de Jesus. E além de Judas também, a gente quer trazer um outro personagem que não era irmão, Mas eram parentes? mas era da família.
Parente que próximo, é até. E família é próximo, família. É, João Batista, né? João Batista Papai, também mamãe e foi, titia. foi um personagem Chamo meus primos. de extrema evidência aqui, né? No Novo Testamento. Tanto que ele é tido como o Elias, né? O espírito de Elias estava sobre João Batista e ele veio para pré-anunciar o evangelho, o ministério de Preparar Jesus o caminho. Cristo. Deixando Preparar o claro que a caminho. Bíblia nunca pregou reencarnação, né? Sim. Não é Elias É o reencarnado. espírito de É o Elias. que Vem existe. o espírito de Elias. Isso, existe essa doutrina Que totalmente significava herética, espírito né? de profecia, né? Carregava ali o Isso. espírito profético. Eu acho interessante que aqui a gente vai voltar no negócio que o Rafael falou bem no comecinho do podcast, que Maria, quando ela engravidou, ela foi ao encontro, ela foi encontrar a sua... Prima. Que já estava grávida Já de 6 estava meses. grávida de 6 meses. Olha, De João Batista. João Batista é um Gente, pouco mais velho, né? importante você pegar esses pequenos detalhes aqui, porque vai ficar uma mensagem importante. Importante pegar, porque vai ficar importante, entendeu, né? Ela vai encontrar ele, ou ela vai encontrar a sua prima Isabel, e o que acontece? O que a Bíblia nos conta? João se agita no ventre, né? Se alegra. Se alegra. Se alegra. E Cheio ele do fala o quê? Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Com Santo. 6 meses No ventre, dentro né? do Não ventre. Não é 6 meses de idade pós-nascido. Não, né? é 6 meses. Mas já, E Maria- eu já posso considerar, então, com 6 meses, que é um ser? Oh, E Jesus? E Jesus, que estava antes. Era um tinha acabado- embrião, né? Jesus era um Era um embrião e João Batista o reconhece. então a que momento feto se dá a reconhecendo vida? o embrião. A que momento se dá a vida? A concepção da vida? Se não for ali já no Na primeiro concepção, momento, no na zigoto, concepção. né? Cara, então você vai ver que a Bíblia está deixando claro uma mensagem para nós aqui. A vida, ela já acontece na concepção do feto. Não fique pensando você que precisa nascer para poder considerar uma pessoa viva. Não. João Batista, dentro do ventre, ele é cheio do Espírito Santo, ele reconhece o outro que está ali na frente dele, que era o Salvador. Já pensou, irmão? Que triste notícia seria se Maria não quisesse continuar com essa gravidez? Que Não, você vê triste que- notícia. Cara, que prejuízo que a humanidade teria. A Bíblia ela nos mostra isso mesmo. O salmista também fala, né? Quando ele era substância informe, ainda no ventre Deus da já o mãe conhecia, dele. justamente. Deus já o conhecia. É, justamente. Então é muito importante que nós possamos tomar uma decisão de ser pró-vida, de ser pessoas que vão 100% a favor da adotar, vida. justamente, adotar a teologia de Deus, adotar a maneira com a qual Deus vê essa situação. E ali a gente tem a prova clara de que com 6 meses João Batista foi cheio de alegria, cheio do Espírito Santo e reconheceu ali o embrião que era Jesus. E recebeu isso do... O Rashid, ele tá na alegria, eu acho que é o ar-condicionado, tá? Ele tá assim, o podcast inteiro. Mas o que você ia falar? Que Eu reconheceu? ia dizer que esse reconhecimento, que Isabel ela recebe Maria, mas antes disso, o pai, né, de João Batista, Zacarias, recebe também um anjo dizendo, Sim. olha, sua esposa A vai concepção engravidar. de João Batista também foi Anunciada. Foi milagrosa, não no sentido de ter sido concebido pelo Espírito Santo, mas porque Isabel era estéril, né? E aí... E já eram de idade avançada. Então há um milagre também de Isabel conceber, há a questão do milagre do pai Zacarias perder a fala e não conseguir falar até que o menino nascesse, né? Porque ele titubeou ali, né? Deu uma duvidada. Deu uma duvidada. Até que ele que escreve o nome de João numa tabuinha, né? Pra falar que o nome dele seria João. Então, assim, foi uma concepção milagrosa também. Houve um mover do espírito, né? em favor Deus deles. escolheu ali uma família, como um todo, uma família, para que Deus iniciasse. escolhe famílias, né? Deus escolhe família. Que Deus é o Deus de famílias, né? Não, e aí a gente vai falar também aqui da outra interação entre eles, né? Que 30 anos depois, Na fase adulta já, na né? fase adulta, nós vamos ter um encontro deles ali, aonde? No batismo de Jesus Cristo. E é engraçado que, apesar de a Bíblia não relatar, né? A gente acredita que eles não se conheciam. Não tinha uma vida íntima, né? Próxima. Eles não se viram novamente até os 30 anos. E quando ele chega, o que acontece? Ele imediatamente identifica. Eis o cordeiro. aí Eis o Cordeiro de Deus, de Deus que que tira o pecado do mundo. Porque o ministério, é interessante falar, o ministério de João Batista começou antes, né? E aí entra o espírito profético, né? Isso, ele já vinha anunciando ali no deserto o arrependimento, né? E quando Jesus aparece, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas engraçado a incredulidade do coração do homem, né? Ele passou por isso no ventre, ele na hora que Batizou viu... Jesus. Aí na hora do batismo, não, ele mesmo disse, eis o Cordeiro. Depois ele fala que não é digno de batizar Jesus. Isso. A voz de Deus, rapaz, Deus falou. O céu se abre, O céu a se abre, pomba uma desce, pomba desce. Foi um negócio assim, batismo de Jesus foi um negócio... cinematográfico. Eis aí, meu filho amado, em quem eu me comprado.
Rapaz, não tem mais dúvida, né? Aí você pensa, O Espírito Santo vem ali como uma a ponta partir também. dali, em nenhum momento mais João Batista titubeou, né? Eu te pergunto, titubeou? Foi preso. Lá na prisão, ele chama os seus discípulos e fala, confere. Isso é ele Dá mesmo. só uma conferida. Dá só uma última Dá uma conferida, porque eu já tô perguntadinha lá. preso. Eu já tô preso. Vai lá conferir. É ele mesmo É que ele tinha que mesmo. vir ou... Pô, havemos de Mas esperar sabe o que, que outro. eu faço um paralelo, eu gosto de fazer um paralelo nesse texto, da importância de uma palavra que te ajude, de uma palavra de confirmação e tudo mais. Porque João Batista provavelmente não teve ninguém ali na prisão dizendo, cara, permanece, persevera, vamos lá, vamos lá. Agora, já Paulo poderia ter passado pela mesma coisa, mas a Bíblia diz que Deus levantou um homem para o recrear Pra na ficar prisão. lá, é Foi verdade. Anasíforo. Né? Onesíforo. E ele não titubeou na fé. Já João Batista, que não tinha ninguém pra falar, cara, tá dando tudo certo, os planos estão seguindo, ele vai lá e titubia. E essa é uma das marcas, assim, complicadas do ministério profético, né? Sim. Querendo ou não, é um ministério relativamente solitário, porque Demais. ele tava ali falando contra o rei, né? Expondo o que havia de errado no reino, Denunciando a denunciando injustiça. toda a injustiça e foi preso por isso, e aí ele Ele tava vivia no deserto. sozinho ali, né? E a Bíblia Isso conta já que quando os discípulos de João chegaram para Jesus perguntando assim, Jesus, João perguntou se tu é Jesus mesmo. Se confere mesmo, confere. Se dá aquela E última... aí o que ele respondeu? Nó, Rapaz, o cego tá vendo. Diga para ele, costa andando. o cego vem, os coxos andam, as coisas estão acontecendo. Então ele pega e fala assim, valeu a pena, cara. Valeu a pena. Valeu a pena. Fica tranquilo. Não foi à toa que você fez o que você fez. E quando termina a vida, a Bíblia conta que Jesus chora por causa de João. Quando ele recebe a notícia, Jesus fica triste. Por quê? Porque ele diz que nascido de mulher, não houve ninguém maior do que João. Então, é muito incrível que quando você cumpre o seu papel, você alcança uma grandeza diante do reino e diante do E é reino. legal isso, né? Cada um nessa família cumpriu o seu papel, Cada né? um cumpriu o seu papel, com Eu certeza. vejo que essa é a palavra de hoje, pastor. Se você ouviu tudo isso até agora e você conseguir reter que Deus escolhe famílias, você já reteve algo espetacular. O nosso foco era esse, de Deus escolher famílias. Isso Então aí. ele age no meio da família. A família é um propósito de Deus. A gente precisa defender a família, a gente precisa defender a vida, Sim. a gente precisa defender a vida desde a sua concepção. Sim. Integralmente, todas a forma de vida e defender, né, desde a concepção até depois do nascimento, uma defesa integral e defender a família também de forma integral. E a gente tem que... hoje você pode pensar assim, mas a minha família não é essa família de Jesus, não é essa família A que... família é imperfeita. Você demais, acabou de né? ouvir durante uma hora a quantidade de coisas que eles tiveram que superar pra ter Jesus na O sua tempo vida. inteiro. Então, quando eu comecei o podcast dizendo chegou Jesus, chegou o problema, é justamente porque aos olhos do mundo, aos olhos dos homens, podem ser problemas inúmeros. Mas para Deus, ali foi inúmeras oportunidades, inúmeros momentos onde eles puderam glorificar, aprender, crescer e mudar de vida. E aí entra aquela frase que eu falei no início, né? Onde Jesus chega, o ambiente muda. Sim, Ele traz um impacto, ele traz uma transformação. O que você vai fazer com esse encontro de Jesus é o que vai vai mudar. mudar a sua vida para melhor ou para pior. E- No caso do jovem rico, Foi. ele foi embora triste. Sim. Agora é triste. Agora, no caso da família de Jesus, dos irmãos de Cristo, eles tiveram uma Um final transformação super no feliz, final. é. E eu quero dizer pra você, talvez a sua família hoje não seja uma família cristã, não seja uma família que te deu essas oportunidades, mas você pode ser o primeiro, você pode começar e a partir de você, a canal sua de família mudança, pode ser redimida, reestruturada, Deus. abençoada, Pode demorar, mas vai valer mas a vai pena. chegar a acontecer em nome de Jesus. Amém. Amém? Os irmãos de Jesus demoraram mais de 30 anos, né? Eu queria terminar hoje de uma forma diferente. Eu queria que a gente orasse por eles. Amém. Pra você que está aí, se você puder, não estiver dirigindo, feche seus olhos, curva sua cabeça e recebe essa oração agora. Pai, nós abençoamos todos aqueles que estão nos ouvindo agora, para que possam receber o Senhor em casa, possam receber o Senhor na vida deles e que realmente, aonde o Senhor chegar, Pai, as pessoas possam ter as suas vidas transformadas. Que as famílias hoje sejam tocadas, que os homens, as mulheres, os filhos, as filhas, os irmãos, as irmãs, cumpram cada um o seu papel. Que cada um hoje tenha um entendimento da sua missão, do seu propósito e que o Senhor possa os fortalecer para que eles possam crer no Senhor e viver exatamente o que o Senhor planejou para eles. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.
Glória Você a que está Deus. nos seguindo no podcast via Spotify, Deezer, iTunes, Apple Care, o que for, por favor, não deixe de passar no nosso Instagram e deixar lá o seu like, sua curtida, seu comentário. Isso facilita muito a nossa vida, vai nos ajudar a interagir com você. A gente quer conhecer e entender melhor como a gente pode fazer para melhorar esse podcast para você, tá bom? Então que Deus te abençoe, fiquem com Deus e Até mais. Mas...